Olá! Hoje a gente vai mergulhar num capítulo bem específico, o capítulo 4 do livro A Gênese, sabe? Aquele que fala do papel da ciência na Gênese. Isso mesmo. A ideia é explorar como esse texto, lá do século XIX, enxergava a relação entre ciência e espiritualidade para explicar as origens de tudo. E o ponto central é curioso, né? A ciência não como inimiga, mas como peça-chave para entender a Gênese de acordo com as leis da natureza. Vamos ver isso melhor. Com certeza. O capítulo começa, assim, olhando para os livros sagrados antigos. Como eles tratavam a ciência da época deles. Pois é, o texto diz que esses livros eles misturavam, né? Religião com o que se sabia de ciência naquele tempo. Mas olha, ele reconhece de uma forma bem prática Hum. que as primeiras ideias sobre criação eram imperfeitas. Faltava ferramenta, faltava observação mais apurada, né? Já havia uma noção de que esse conhecimento ia evoluir. Entendi. E isso leva a uma frase de impacto no texto, né? Sobre o papel da ciência ser definitivo. Exatamente, bem forte mesmo. Diz que a ciência é chamada a constituir a verdadeira gênese. Pensa, isso no século XIX. É forte. A perspectiva é que sem a ciência, sem esses dados científicos, a gente não conseguiria montar o quebra-cabeça da Gênese. A ciência seria tipo a ferramenta para entender a mecânica do mundo material. E aí entra um ponto de tensão, né? Como essa ciência, mesmo a do século XIX, batia de frente com as visões mais tradicionais. Ah, sim. O texto argumenta que a ciência daquele tempo, com o que já se observava, já mostrava que a interpretação ao pé da letra da Gênese lá de Moisés tinha problemas, tinha erros. O que devia ser um choque para a época. Com certeza. Abalou crenças de séculos. Mas, por outro lado, o autor via isso como algo bom, porque estabelecia bases mais sólidas, sabe? Baseadas em prova, em observação do mundo real, construindo em cima de fatos. Mas aí o texto também aponta um limite, né? O que a ciência sozinha não alcançava. Isso, ele identifica uma lacuna importante na ciência puramente materialista, o silêncio dela sobre as grandes questões, né? Tipo, De onde a gente vem como ser pensante, qual o nosso propósito aqui? E depois, para onde vamos? o texto argumenta que a ciência, focada só no que é matéria, não daria conta de responder isso. Certo. E qual a saída que o livro aponta para ter essa visão mais completa da Gênese? Bom, a proposta é a da complementariedade. A ideia de que a gente precisa de duas chaves. Duas chaves? Uma chave seria a ciência material mesmo, para desvendar as leis do mundo físico, como tudo funciona. E a outra seria o que o autor chama de ciência espiritual, que ele identifica com o espiritismo, né? O estudo do mundo espiritual dos espíritos. Ah, então a união das duas. Exato. Só juntando essas duas chaves, a material e a espiritual, é que daria para ter uma compreensão mais profunda, ainda que não total, da Gênese. Essa interdependência é o ponto crucial, então? Como é que o texto ilustra isso? Tem alguma analogia? Tem sim. Ele defende que o mundo material e o espiritual estão ligados, sabe? Cada um com suas leis, mas ambos necessários para entender a criação como um todo. Faz sentido. A analogia usada é interessante. Tentar explicar a origem do ser humano só com as leis da matéria seria como entender, sei lá, a composição química de uma estátua. Uhum. Mas ignorando completamente o escultor, a ideia por trás, a ação que deu forma àquilo. O elemento espiritual seria essa ação inteligente, entende? Entendi perfeitamente. Então, para a gente resumir a ideia do capítulo, a ciência é parceira indispensável. Ela decifra as leis físicas da Gênese. Isso. Mas, para ter a visão completa, precisaria do conhecimento das leis espirituais, que o livro apresenta como sendo o espiritismo. Não é uma contra a outra, mas uma parceria. Exatamente essa visão. Uma parceria necessária para uma compreensão mais integral das origens. Legal. E isso, claro, deixa a gente pensando, né? Se lá no século XIX a proposta era essa complementariedade, essas duas chaves, como será que os avanços científicos gigantescos que tivemos desde então e também as mudanças no pensamento espiritual continuam hoje a remodelar essa relação e a nossa busca para entender de onde viemos e para onde vamos? Fica a reflexão.